Prezados irmãos muçulmanos, primeiro é uma satisfação estarmos num local como este, muçulmanos, a falarmos acerca do dino de Allah subhanahu wa ta'ala. O hadith do profeta Muhammad sallallahu a respeito diz: Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim al-malaikah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-malaikah wa dhakarahum Allah fi man 'indah. Portanto, meus caros irmãos, nós estamos de parabéns pelo fato de estarmos neste local a conversarmos em torno do dino de Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos todos nós de parabéns e os malaicas estão entre nós, meus queridos irmãos. E com relação ao tema, na verdade, é muito bom nós recordarmos aquilo que é a tradição do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia num momento como este, meus queridos irmãos. Portanto, nós como muçulmanos somos chamados a seguirmos ou no outro. Nós temos em nós adiante duas bases fundamentais, que é o Kitab Allah, o Corão, e o Sunnah do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o nosso espelho. Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o nosso espelho relativamente a qualquer questão, meus queridos, a qualquer questão. Queremos saber como é que deve ser o seu funcionamento. É importante que volte àquilo que foi a tradição do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora, vejamos, voltemos à tradição do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que o Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia num momento igual a este? O que Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia quando fosse no mês de Ramadã? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia aos seus companheiros, seus sahabas, de como vem no hadith: Atakum Ramadã, Atakum Ramadã. Aí está o mês de Ramadã. Chegou-vos o mês de Ramadã. Shahrul Mubarak, mês de bênçãos. Faradallahu alaykum siyama, mês este de Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório o seu jejum, meus queridos irmãos. Portanto, o mês que nós vamos ter, nós não temos outra coisa a transmitir senão aquilo que o Muhammad sallallahu alaihi wasallam transmitia para o Ummah. Portanto, é isto, meus queridos irmãos muçulmanos, que acontecia quando chegasse o mês do Ramadã. Era uma questão, fazia questão o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de recordar a sua gente, recordar os sahabas, não é? Recordar a sociedade de uma forma geral com relação à chegada do mês de Ramadã. Era para que as pessoas pudessem se preparar, porque o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabia muitíssimo bem que no mês de Ramadã existem vários benefícios. Existem vários benefícios. E porque Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele gostava dos seus companheiros, ele gostava dos seus sahabas, então ele fazia questão de conversar com os seus sahabas por forma a alertar a eles, não é? Sobre como é que eles podem tirar proveito deste grandioso mês, meus queridos. É daí que ele dizia: Atakum Ramadã, aí está o mês de Ramadã, já vos apareceu o mês de Ramadã, mês de bênção. E o jejum neste mês, não é? Meus sahabas, meus companheiros, é obrigatório. Todos nós devemos jejuar. Também isso que também temos que transmitir aos nossos
No Ramadã nós podemos encontrar vários benefícios. Ora, vejamos, a partir dos hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Aquela pessoa que jejuar o mês de Ramadã imanan. Olha, ficamos atentos nesta particularidade. Afinal de contas, não é? A questão do jejum é pertinente que se acompanhe com a questão de sinceridade, que é al-ikhlas. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Não é? Então, tudo que nós formos a fazer, meus queridos irmãos muçulmanos, tratando-se de ibada. E o que é isto, ibada? Os árabes dizem: ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Então, ibada é o quê? É um termo que envolve tudo aquilo que é do agrado do Senhor Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo que você for a fazer e que seja do agrado de Allah subhanahu wa ta'ala é ibada. Então, para tu teres de falar em relação a esta questão, é importante que inicialmente você faça unia. Portanto, que é importante que haja nesta componente a questão de sinceridade, al-ikhlas. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Portanto, o jejum também é ibada. E sendo ibada, é importante que a gente tenha unia. Fazermos unia que nós vamos receber o mês de Ramadã para podermos jejuar. Jejuarmos simplesmente para podermos agradar ao Senhor Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, meus queridos, este hadith de man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Aquela pessoa que jejuar no mês de Ramadã com imã, com sinceridade, com o objetivo único de querer agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, com a esperança que Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe dar a sua recompensa, o seu salário. Então, como resultado, o que é que você vai ganhar? O que é que você vai ganhar? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Então, Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar os seus pecados. E ainda um outro hadith, não é? Que mostra efetivamente que no Ramadã existem vários benefícios e vantagens. Meus queridos irmãos muçulmanos, ora, temos outro hadith, que é hadith Qudsi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Ora, todo tipo de ação que você for a fazer, a sua recompensa está estipulada. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Mas o siyam, o jejum, a sua recompensa não está estipulada. Ficou nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Simplesmente e somente Allah subhanahu wa ta'ala é que sabe qual será o pagamento diário do som, meus queridos irmãos muçulmanos. E ainda mais, com relação aos benefícios do som, o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: as-salawatu al-khams, al-jum'atu ila al-jum'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun lima bainahun idha ijtunibat al-kaba'ir. Estás a ver este hadith? Não é? Olha, enquanto tu não praticares pecados maiores, enquanto tu não praticares pecados maiores, é verdade que todos nós somos pecadores. Todos nós, em algum momento, cometemos falhas, erros, lapsos, pecados por aí. Portanto, desde que não sejam pecados maiores, aqueles pecados menores, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa através dos salawat, os 5 salawat. Allah subhanahu wa ta'ala, esses pequeninos, perdoa através de quê?
Meus queridos irmãos muçulmanos, estão a ver como é que Allah subhanahu wa ta'ala gosta de nós, não é? Sempre tem que criar espaço para nós podermos ter um perdão, não é? Sempre tem que criar espaço, tem que criar oportunidade para que nós possamos ter o perdão dele. Allah subhanahu wa ta'ala gostaria que todos nós, não é? Entrássemos no paraíso. Este é o desejo de Allah. E Allah é Rahim, Allah é Ghafur. Por se tratar de ser humano, meus queridos, todos nós temos os nossos lapsos. Ninguém é perfeito. O perfeito é Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, está aí esta oferta, está aí este presente de Allah subhanahu wa ta'ala. Está a nos dar este presente. É para nós podermos tirar proveito, que é através de tauba, através do istighfar. Desta forma, nós temos que receber este grandioso hóspede. E qualquer hóspede, quando é para se receber um hóspede, mesmo nas nossas casas, nas nossas residências, nós nos preparamos, nós fizemos a limpeza, limpamos a casa. Portanto, desta forma, nós temos que nos preparar por forma a recebermos este grandioso hóspede, que é o mês de Ramadã, meus queridos irmãos muçulmanos. E vamos receber, portanto, com uma purificação. Temos que nos purificar, temos que deixar ao lado aquelas condutas não boas que nós vínhamos praticando, e porque também nós somos seres humanos, temos nossos lados, mas Allah subhanahu wa ta'ala perdoa. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Allah subhanahu wa ta'ala dá esta mensagem ao nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam num momento em que no seio dos sahabas, não é, que haviam se convertido ao Islã, vinham do Jahiliya, não é? Portanto, existia neles algum desespero, algumas questões que precisavam de uma resposta. Portanto, em algum momento surgiam algumas perguntas no meio dos sahabas. Ora, nós no período de Jahiliya cometíamos muitos pecados, mas será que agora que já somos muçulmanos, Allah subhanahu wa ta'ala vai nos perdoar? Então logo Allah subhanahu wa ta'ala revelou este versículo como resposta, dizendo: Muhammad, responda a eles. Ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Vocês que ultrapassaram limites no cometimento de pecados, não podem ficar desesperados da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, não podem ficar desesperados do perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todo tipo de pecado. Innahu huwal ghafur. Porque na verdade Allah subhanahu wa ta'ala é um perdoador e um misericordioso, meus queridos irmãos muçulmanos. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. E agora, meus queridos irmãos, vamos entrar no mês de Ramadã, conforme Allah subhanahu wa ta'ala diz, e este jejum é obrigatório para todos nós, salvo algumas particularidades. Salvo algumas particularidades. O jejum é obrigatório para todos nós, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo, meus queridos, no jejum? No jejum, qual é o objetivo? O objetivo é de nós, não é? Temos que atingir o taqwa, o temor de Allah subhanahu
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O objetivo é taqwa. E qual é o significado do taqwa? Ali ibn Abi Talib ele diz assim: التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. Aí está o conceito do taqwa. Meus queridos irmãos muçulmanos, a taqwa al-khawf min al-jalil, ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Você tem que ter Allah subhanahu wa ta'ala presente em todas as circunstâncias e, portanto, diante de tudo que você faz, você tem que ter Allah subhanahu wa ta'ala presente. Ittaqillaha haythuma kunta wa atbirna hasanatan al-hasad. Ittaqillaha haythuma kunta al-hadith kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ou kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tem que ter tanto o Allah subhanahu wa ta'ala presente em tudo quanto você faz. Tem que ter presente Allah subhanahu wa ta'ala. Você saber que Allah subhanahu wa ta'ala vê e consegue controlar tudo quanto acontece nesta face da terra. Meus queridos irmãos muçulmanos, portanto, nós temos que ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Estás no teu gabinete, tenha medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Estás na escola, tenha medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Estás no mercado, tenha medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Estás no processo de venda, não é? Tenha medo de Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Tenha medo de alterar as balanças, não é? Aí no mercado, tenha medo de enganar, tenha medo de fazer o risco, tudo aquilo que não é de atrás de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah está te controlar. Você tem que ter presente Allah subhanahu wa ta'ala. E onde você estiver, você tem que colocar em frente Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khawf min al-jalil wal-amal bil-tanzil. Todos nós temos que estar preparados por forma, não é? A seguirmos aquilo que está no kitab de Allah subhanahu wa ta'ala, o Quran. Vamos seguir o Quran, que é o kitab de Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khawf min al-jalil wal-amal bil-tanzil wal-isti'dad li-yawm ar-rahil. E nós todos temos que nos preparar em relação ao dia do amanhã. Este dunya kul mata'u dunya qalil wal akhiratu khayrun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Tá vendo? Dunya, nós somos passageiros, não temos como. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Tudo isto, orientações do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Não há como. O dunya, este aqui é passageiro. Kul mata'u dunya, o bem mundano engana, anuncie, anima, não é? Mas kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Escuta esses versículos. Tudo está nos enganar. Lutamos aqui, brigamos, problemas sérios. Esquecemos o foco, o nosso foco como muçulmanos. Estamos a esquecer do nosso foco, nós como muçulmanos. Tudo está perturbado. O comportamento já se foi dentro da nossa sociedade. A vergonha já se foi. Já não existe vergonha na nossa sociedade. Filhos não conseguem respeitar os seus próprios pais. Não conseguem respeitar os seus próprios pais. Mas se esquecem de respeito para com os pais em ibada. É ibada. Quer saber por que é ibada? Está em versículo de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Tá vendo? Qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. A questão de obrigatoriedade é a relação do ibada. A relação do ibada. Primeiro é a adoração. Adorar Allah subhanahu wa ta'ala
Nós temos situações graves dentro da nossa sociedade. Não há respeito. O respeito já se foi. Os valores do Islã estão a desaparecer cada vez mais. É importante que nós façamos o sadaqah. Nós temos que fazer o sadaqah. E fazer o sadaqah não significa ter dinheiro. Nem sempre o sadaqah dá-se através de dinheiro. Vamos fazer o sadaqah, meus queridos irmãos muçulmanos. Nós não estamos bem. Nós não estamos bem. Nós não sabemos cuidar das nossas crianças. Nós enganamos as nossas crianças. Nós estamos a transmitir a boa conduta, o bom comportamento às nossas crianças. Nós não estamos bem. Não estamos bem. Não sabemos respeitar os nossos mais velhos. Nós não estamos bem. Vamos voltar. Temos que sentar e temos que refletir. Islã não é só rezar. Islã não é só rezar. Islã não é só fazer jejum. Islã é muito mais que isto. O comportamento, meus queridos irmãos muçulmanos, mudança de comportamento desde já. Temos que mudar o comportamento. O nosso comportamento não é ideal, não se concorda com aquilo que são os princípios religiosos islâmicos. Nós somos de uma religião civilizada. Religião que promove o respeito, que promove a paz, não a violência. Não a violência. Religião que promove a paz e não a violência, meus queridos irmãos. Nós não somos da violência, somos de paz e pela paz. Nós somos civilizados, não é? Portanto, isto é que é Islã, meus queridos irmãos. Portanto, isto é que é Islã. Portanto, apesar dos irmãos muçulmanos, devemos voltar, porque a nossa sociedade não está bem. Vamos voltar. E eu dizia, temos que fazer sadaqah. O que é isto? Não é? Certa vez, algumas pessoas foram ter com o profeta Muhammad sallallahu dizendo: "Dhahaba ahlul duzuri bil ujuri." Foram ter com o profeta Muhammad sallallahu os sahabas. Eram pobres na ótica deles. Na ótica deles eram pessoas que não possuíam dinheiro, porque eles pensavam que rico é aquele que possui dinheiro. Então foram ter com o profeta Muhammad sallallahu dizendo assim: "Dhahaba ahlul duzuri bil ujuri." Os ricos acabam levando todo o salário. Ricos acabam levando todo o salário. Não é? Quando é para rezar, eles rezam de como nós rezamos. E quando rezam, Allah subhanahu wa ta'ala lhes dá salário. E nós pobres também recebemos. Alhamdulillah. Não é? Yasumuna kama nasum. Quando jejuam, Allah subhanahu wa ta'ala lhes dá salário. E nós, quando jejuamos, também, alhamdulillah, recebemos salário. Nesta particularidade de salat não é problema. E nesta particularidade de som do jejum também não é problema. Mas o que estava a inquietar aqueles sahabas? Disseram, não é? Então eles são pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala lhes deu dinheiro. Conseguem fazer um sadaqah, porque Allah subhanahu wa ta'ala faz a caridade, ajuda aos pobres, ajuda aos necessitados, não é? Porque Allah subhanahu wa ta'ala lhes deu dinheiro. E quando eles fazem isso, Allah subhanahu wa ta'ala dá-lhes salário. E nós, que somos pobres, não temos dinheiro, mesmo que a gente queira fazer alguma coisa, não temos como. Mesmo que a gente queira fazer sadaqah, fazer caridade, nós não temos como, porque não temos dinheiro. Será que isto é a razão? Como quem quisesse dizer, será que isto aqui não é desigualdade? Isto não é discriminação? Então o profeta Muhammad sallallahu tranquilizou a eles dizendo: olha, Allah subhanahu wa ta'ala deu-vos uma outra coisa, que quando vocês forem a fazer esta coisa, é como se vocês tivessem dado sadaqah, tivessem feito caridade. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah, wa bi kulli takbiratin sadaqah, wa bi kulli takbiratin sadaqah, wa bi kulli tahlilatin sadaqah, wa bi kulli tahlilatin sadaqah, wa amri بمعروف ونهي عن منكر صدقة. Tá vendo? Deu solução.
Logo o profeta Muhammad, não fiquem tristes, não fiquem tristes. Allah subhanahu wa ta'ala criou outro espaço para vocês. Não tem dinheiro, mas tem como fazer sadaqah, que é através do quê? Diz subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Não é só pelo fato de você estar a proferir, não é? A pronunciar essas palavras, é como se você tivesse feito sadaqah, como se você tivesse tirado dinheiro, não é? Tanto distribuindo para as pessoas, meus queridos irmãos muçulmanos. Mas alguma coisa no final do hadith, e aí está a parte que eu estava a precisar: wa nahy anil munkar, amr bil ma'ruf, wa nahy anil munkar sadaqah. Tanto no momento em que nós estamos mal, há muita perturbação da moral, há falta de respeito, todos nós precisamos de fazer sadaqah, fazermos dáwa. Temos que fazer dáwa desde já. Vamos entrar com dáwa, fazermos dáwa todos nós, fazermos istighfar e fazermos dáwa. Vamos fazer dáwa, resgatarmos os valores do Islã à sociedade, meus queridos irmãos muçulmanos. Esses valores que estão cada vez mais a desaparecer e nós estamos a perder o nosso foco. Nós estamos a nos esquecer, que somos muçulmanos, temos nossos princípios e temos a nossa cultura, meus queridos irmãos muçulmanos. Meus irmãos, eu queria terminar, na verdade, com alguns hadiths, que na verdade jejuar não é simplesmente a pessoa abster-se de comer e beber. E é aquilo que eu estava a dizer, a questão de comportamento, mudança de comportamento é fundamental. A questão de mudança de comportamento. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إيش الحديث بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Em algum momento nós jejuamos, mas do jejum nós não colhemos nada. Não colhemos nada. Não há trabalho, não há recompensa, não há nada, não há benefício. Simplesmente foi a questão de passar fome e foi passar a sede. Simplesmente foi passando a fome e foi passando, portanto, a sede durante todo o mês, meu querido irmão muçulmano. É importante que a questão do jejum, a questão de abster-se de comer e beber, tem que se acompanhar com a questão de comportamento, mudança de comportamento, não ofender o outro, não caluniar, não sombrar o outro, não gozar com o outro, não apoderar-se do bem do outro, não é ser justa causa, não roubar o bem do outro, não destruir casa do outro, não destruir loja do outro, não destruir viatura do outro. Mudança de comportamento. Islã é paz. Islã é paz. E nós somos muçulmanos, meus queridos irmãos. Nós somos muçulmanos. Nós temos a nossa cultura. Nós não podemos ser desviados. Nós devemos colocar em nossa frente o Kitabullah, o Corão e o Sunnah do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso, numa outra passagem, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Man lam yada' qawl az-zur wa la 'amala bihi waldah wa falaysa billahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Tá certo? Tanto enquanto você não muda de comportamento, enquanto você não deixa de mentir, enquanto você não deixa de fazer coisas não dignas perante o Islã, irmão, فليس لله حاجة في أن يدع طعامه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. E por que você está deixando? Está se abster-se de comer, abster-se de beber, a perder tempo, não é? Enquanto não muda de comportamento, irmão, você não está a fazer nada. Aí está o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meu querido, nós estamos aqui no mundo e este mundo é passageiro, não é? Este mundo, todos nós estamos de viagem. Allah está pronto para poder perdoar os nossos pecados. Inna Allah yabsutu yadahu bil-layli
não é? ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. Então, é só você, a questão de você pedir o perdão, não é você pedir, istighfar, pedir o tauba, ainda continua a dizer, ninguém é perfeito, todos nós somos pecadores, todos nós, cada um tem seus erros. Importante é voltarmos ao nosso Criador, importante é a gente se arrepender. اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك. É importante aproveitar 5 coisas antes de outras 5 lhe atingirem. Aproveita lá na sua vida, agora que você está em vida. Depois de morrer, você não vai conseguir fazer nada. Faça alguma coisa agora. حياتك قبل موتك, não é? Se atacar, aproveita lá este momento em que você está saudável, consegue se movimentar. Saia da sua casa, vai à mesquita, vai tanto visitando os pobres, tanto os necessitados, se puder, dando alguma coisa, ajudando a eles, não é? Se atacar, capla sakamita, capla súplica, agora que você tem espaço vazio, aproveita esse espaço vazio na obediência do Criador. Allah subhanahu wa ta'ala, shababaka, aproveita lá a sua juventude, a chegar uma altura que você já não vai ter força para adorar o Senhor. Allah subhanahu wa ta'ala, aproveita neste momento, aproveita a sua juventude, não é aproveitar a sua juventude naquilo que não é do agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, aproveitar a sua juventude, a sua força naquilo que são os princípios, naquilo que é para toda a satisfação do Criador de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus queridos irmãos muçulmanos, aproveite ainda mais, eu dizia shababaka qabla haramika. E por último, meus queridos irmãos muçulmanos, tem que aproveitar o seu dinheiro. Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe riqueza, mas você deve saber fazer um uso desta riqueza. Esta riqueza não pode ser a causa da sua introdução no fogo infernal. Meus queridos irmãos muçulmanos, portanto, diante desta palestra, eu queria efetivamente exortar e deixar aqui conselho aos irmãos a questão do tauba, a questão de mudança de comportamento, a questão de colocarmos em frente sempre Allah subhanahu wa ta'ala, não é? A questão de sabermos efetivamente que este mundo não é nada, este mundo é passageiro e todos nós temos que nos preparar. E a questão de todos nós temos que nos empenhar na questão de da'wah. Todos nós temos que entrar, proibirmos o mal, orientarmos as pessoas à prática do bem e proibirmos as pessoas da prática do mal. Meus queridos irmãos muçulmanos, portanto é isto, tanto que eu gostaria de deixar aqui a vossa diante. Wa billahi tawfiq wa sallallahu